Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou a professora Joyce e nós vamos continuar as aulas aí de revisão. Nós estamos com a última aula de língua portuguesa do ano, isso mesmo. E vamos encerrar também essa etapa de revisão dos principais conceitos gramaticais. Já falamos sobre sujeito, predicado, os tipos de predicado, concordância verbal, sobre verbos, né, as flexões de tempo, modo, número, pessoa. E agora nós vamos continuar nesse estudo aí do que nós vimos durante esse ano. Vamos lá? Formas nominais do verbo. Você se recorda o que é isso? Você está lembrado quando nós estudamos sobre isso? O que seria uma forma nominal? Vamos olhar essa tirinha aqui. É uma tirinha do Calvin. Vamos ver se vocês se lembram do que se trata. Não. Calvin! Peraí, Rose, o telefone está tocando. Tomara que sejam os seus pais. Tomara que eles peçam para falar comigo. Aí você vai ficar encrencado. É o seu namorado Charlie. É para falar que você está indisposta e não pode atender? Não, deixa eu falar com ele. Então, Charlie, você não acha que eu poderia arrumar uma namorada melhor? Então, olha só, que ele está falando aí com a Rose, que é a babá do Calvin, como ele é danado, né? Ele está falando, então, tinha deixado ela para fora trancada e ele não deixou ela entrar e ainda falou pro namorado dela que era para ele arrumar uma pessoa melhor. Muito, muito terrível. Bom, e quais seriam esses verbos que estão nas formas nominais? Eu tenho tocando, o ficar, o encrencado, o falar, o atender, o falar novamente e o arranjar. Por que será que esses verbos estão na forma nominal? O que seria essa forma nominal? Nome, lembra nome? Qual a relação com nome? O que são as formas nominais, então? São aquelas que não apresentam a flexão. Vocês se lembram que a gente tinha um radical, que era que dá um nome para o verbo, né? Diz que o verbo que é. A vogal temática, que é a conjugação, né? Se é a primeira, segunda, terceira conjugação. E por fim a gente tinha as desinências de modo, tempo, número, pessoa. Então essas 4 desinências aí, de modo, tempo, número e pessoa, elas não vão existir, tá? Por quê? Porque ele não tem, então, essas informações, essas desinências. E como que eu vou saber, então, se é presente, é passado, se é futuro, se é a primeira pessoa, se é a segunda? Geralmente, esses verbos, eles aparecem com a ajuda de um outro verbo, que nós chamamos de verbo auxiliar. Os dois juntinhos ficam de par. E nós falamos que se trata de uma locução verbal. Então, geralmente, um verbo na forma nominal, ele está lá, né, junto de outro verbo, tá? E por que forma nominal? Porque às vezes ele pode funcionar como substantivo, como adjetivo, como advérbio. E por esse motivo que ele ganha esse nome. Eu tenho 3 tipos de formas nominais. Eu tenho o infinitivo, é o verbo na sua ação pura aí, ele expressa aí o nome do verbo, vamos dizer. O verbo falar, atender, arranjar, que apareceram na tirinha, estão no infinitivo. Ele tem essa desinência R, que é de infinitivo, terminam sempre em R. O gerúndio são os verbos terminados em M e DO. Então, ando, indo, tocando, falando, brincando. Então, as crianças estão brincando. O que seria o gerúndio? É uma ação, vamos dizer assim, mais prolongada, né? Ou inacabada, que não foi concluída. E aí, o particípio é o contrário do gerúndio. Se o gerúndio é uma ação inacabada, o particípio é uma ação acabada. Então, eles tinham brincado. Eu sei que quem que dá a noção que é passado, que é o tinham, né? Que fala para mim que é passado, que é a terceira pessoa do plural, eles. O brincado não tem essas informações, mas ele mostra que é o verbo brincar, certo? E que é uma ação concluída. Os verbos no particípio, quando eles são os regulares, os mais básicos, vamos dizer assim, eles são terminados em ado ou ido. Viram como é simples, tranquilo? E aí, então, nós vamos voltar para as orações, certo? Nós vamos falar um pouquinho dos termos acessórios da oração. O que seria isso? Termos acessórios. Quando você vai se arrumar, vai sair, os garotos vão lá, vão colocar às vezes uma camiseta, uma calça, um calçado, mas às vezes eles querem complementar um visual. Coloca um boné, uma corrente, uma pulseira.
As garotas também colocam um brinco, colocam um anel, são todos elementos que nós chamamos de acessórios, certo? Aquilo que vai deixar mais bonito, mais completo. A oração também ela tem acessórios. O sujeito, o predicado, aí são os elementos, vamos dizer, o núcleo do sujeito, o núcleo do predicado, o verbo, são os essenciais, é como se fosse a nossa roupa, não dá para ficar sem. Mas eu consigo tirar, eu posso sair com um anel ou sem anel, certo? Com a pulseira ou sem pulseira, não tem problema. Eles complementam o visual, então eles dão uma informação a mais. Esses termos acessórios quais seriam? O adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. Eles vão enriquecer a minha frase, dando uma informação a mais, mas não é obrigatório. Eu consigo colocar minha frase muito bem sem eles. Olha essa tirinha, então, é o Theo e o Minimundo. Ela continua olhando para cá. Para quê? Tentando enxergar a gente. Não tem que olhar para cima, tem que olhar para dentro, tá? Então eu tenho aqui 3 adjuntos adverbiais. Quais seriam? Ó, o para cá, o para cima e o para dentro. Os 3 dão uma ideia do quê? Eles têm que olhar, estão olhando para onde? Toda vez que eu pergunto onde, a minha resposta é lugar. Eles são adjuntos adverbiais de lugar. Se lembram disso? Então, o que é um adjunto adverbial, tá? Na morfologia, vocês já estudaram lá no 6º ano sobre os advérbios, certo? Os advérbios eram palavras que geralmente eles modificam o verbo. Advérbio, verbo. São parentes do verbo, vão juntos com o verbo. E quando eu tinha, por exemplo, então se eu falo, ele canta bem, esse bem é um advérbio de modo, fala o modo como ele canta. Né? Se eu coloco, por exemplo, os alunos chegaram às 10 horas. E se às 10 horas eu tenho mais de uma palavra. Mas eles dão uma noção de quando eles chegaram, de tempo. Então era uma locução adverbial de tempo, certo? Na sintaxe ele vai ganhar outro nome. Quando eu falo da posição dessas palavras dentro da oração, né, faço uma análise sintática, esse advérbio, essa locução adverbial vai ser chamada de adjunto adverbial. É como se fosse um nome. Pensa em Maria em língua portuguesa. Se for no inglês, é Mary, né? Se for no francês, é Marie, mas é tudo a mesma coisa, ok? Então, é o termo da oração que indica uma circunstância para o verbo, geralmente. Que circunstância é essa? De tempo, de lugar, de modo, de causa, de finalidade. E ele é acessório, como nós já falamos. Então, eu tenho vários tipos de adjuntos adverbiais. Observe então, ó. Theo, sempre junto da borboleta, olhava atentamente o minimundo através de seu microscópio. A minha oração básica era Theo, que é o sujeito, olhava, que é o meu verbo transitivo, e o minimundo é o meu complemento desse verbo transitivo. Essa é a minha oração, são os termos essenciais. E quais são os acessórios? Quais são os adjuntos adverbiais? Todas essas palavras que estão coloridas. Isso mesmo. Por isso que o sempre, eu pergunto, ele olhava quando? Sempre. Então é um advérbio de tempo. Com quem? Com o quê? Junto da borboleta. Então é de companhia. Olhava como? Atentamente. Sempre quando eu pergunto como, a minha resposta é um adjunto adverbial de modo. Por meio de quê? Com quê, né? É o meu adjunto adverbial de instrumento, através de seu microscópio. Por esse motivo, eu tenho todos esses adjuntos adverbiais que complementam essa minha oração. Eu poderia ter olhava sim, o sim, o adverbial de afirmação, ele não olhava, que é de negação, e tenho muitos outros. Olhava muito rapidamente, esse muito seria de intensidade, e existem vários tipos de adjuntos adverbiais, esses aqui são os mais básicos, ok? Bom, vamos falar então que as palavras, elas têm como se fossem amigos, companheiros, que giram, gravitam em torno delas. Já falamos sobre o advérbio, que ele anda junto, ele é da turma do verbo. O verbo é o núcleo, ele é a estrela, e o advérbio fica ali dando uma informação a mais para ele. Mas eu tenho uma outra classe gramatical, o substantivo, que é a classe mais básica que tem. A maior parte das palavras da língua portuguesa são substantivos. E quem que anda junto do substantivo? O pronome, o numeral, o artigo, o adjetivo e a locução adjetiva. Então, quando eu falo estes 3
bonitos, meninos, por exemplo. Aí tudo, meninos é o núcleo e todas essas palavras que estes três bonitos, eles ficam girando em torno de meninos, qualificando meninos, determinando como são esses meninos e por isso eles são acompanhantes, né? Andam junto do substantivo que seria o nome. Como vão se chamar então? A gente já falou que quem anda junto do verbo é o adjunto adverbial. E quem anda junto do substantivo, que é o nome, é o adjunto adnominal. Exatamente. Adjunto adnominal. Olha só o que essa palavra significa. Ad quer dizer próximo. Junto é junto. Ad, novamente, é próximo e nominal é do nome. Então, um substantivo ele nasceu para ser núcleo. E as outras palavras que ficam girando, dando informações a mais perto dele, pro substantivo, são adjuntos adnominais. Ruas são perigosas. Olha esse substantivo ruas. Ele está purinho aqui, ele não tem nenhum adjunto adnominal, tá? Vamos ver como nós podemos colocar outras informações sobre essas ruas, né? Então, aquelas 3 ruas movimentadas são perigosas. Então, aquelas é um pronome, tá? 3 é um numeral. Ruas é o meu núcleo, que é o meu substantivo. E movimentadas é o meu adjetivo. Nota, aquelas ruas, 3 ruas e ruas movimentadas. Todas estão relacionadas, estão próximas de ruas. Portanto, são adjuntos adnominais. E eles podem aparecer, então, dentro do sujeito, que é muito comum, mas também dentro do predicado. Eu posso ter aí o meu substantivo sendo modificado por adjuntos adnominais também lá dentro do predicado, certo? E o aposto? O que seria esse aposto? Vocês se recordam? Aposto, posto junto, colocado junto. Lembra-se disso? Bem, aquele é o príncipe Otto, terceiro na linha de sucessão. E aquele é seu irmão, o príncipe Harold, o quarto na fila do banheiro. Enquanto um tá falando aí a gente primeiro tá falando de sucessão ao trono, algo super nobre, né? Depois ele vai falar da fila, mas do banheiro, não da linha de sucessão. Então tem essa quebra de expectativa que gera humor. Mas e o aposto? O que seria esse aposto? É aquela informação adicional, quando eu quero às vezes exemplificar, quando eu quero dizer qual é, quando eu quero explicar melhor do que eu estou falando, ó. Então esse príncipe, aquele é o príncipe Otto, mas e se alguém não sabe quem é o príncipe Otto? Ele vai colocar uma explicação que é igual ao príncipe Otto, é o terceiro na linha de sucessão. Então ele vai explicar quem é esse príncipe Otto. Esse terceiro na linha de sucessão é um aposto de príncipe Otto, certo? E ele fala que ele é seu irmão. Mas e se alguém não souber qual que é seu irmão? Quem é esse aquele? Ele vai explicar então quem é aquele. É o príncipe Harold. Mas se alguém continua não sabendo quem é esse príncipe Harold, é o quarto na fila do banheiro. Portanto, eu tenho aí 2 apostos para irmão, tá? Então, esses equivalem à mesma pessoa, certo? Então, a mesma coisa você falar, entregue esse material para Joana, né? Mas quem é a Joana? A Joana, aluna do 7º ano. Aí eu vou explicar, né? Vou especificar de quem eu tô falando. Eu moro perto do rio. Quantos rios existem no mundo? Moro perto do rio Amazonas. Então, Amazonas é um aposto para rio. Já esse aposto ele é um pouquinho diferente, ele é um aposto que serve para especificar de qual é. Geralmente os apostos aí eles vêm entre vírgulas, travessões, parênteses. Então eu tenho uma marcação na pontuação. Por quê? Porque ele vai interromper aquela frase, né? Ele não faz parte da essência da frase. Ele é uma informação adicional, por isso geralmente vem uma vírgula antes e uma vírgula depois. Qual é a definição então de aposto? O aposto é o nome que se dá ao termo que exemplifica. Então ele vai dar exemplos ou especifica melhor outro termo, outra palavra que tenha valor substantivo ou valor de pronome, certo? Já mencionado anteriormente na oração. Então eu tenho lá, eu comprei 3 livros. E aí eu ponho 2 pontos e eu vou explicar quais são, né? Exemplificar quais são esses livros. Então ele se refere a livros, certo? E assim por diante, né? Eu vou ter aí os apostos, certo? Ele é aquela informação a mais. Sempre em textos informativos eles usam muito aposto. Por quê? Porque eles vão explicar justamente aquela outra palavra que já foi mencionada, do que se trata, qual é, explicar melhor para o leitor. E agora sobre língua padrão. O que seria essa língua padrão? Né? A língua padrão
Ela é aquela língua que está lá nos jornais, nas revistas, nos livros. Quando vocês vêm para a escola, vocês já sabem falar. O que vocês vêm aprender então nas aulas de língua portuguesa? Vocês vêm aprender a escrever e a usar a língua padrão, tá? Por quê? Porque nós precisamos dela para situações mais formais de comunicação. E elas seguem as regras gramaticais. Eu preciso usar essa língua padrão o tempo inteiro, professora? Não. Mas nas situações em que se precisa da língua padrão, você tem que dominá-la para saber usar, senão você vai ser prejudicado. Vamos supor uma entrevista de emprego. Se você chegar falando gírias, não fazer as concordâncias corretamente, né? Eu vim achar um trampo porque os meninos me falou. Então, se você se comunicar dessa forma, você vai ser prejudicado. Nessa situação de formalidade, você precisa usar a norma padrão. Da mesma forma, quando você vai fazer um texto, uma redação, aí você precisa empregar todas essas regras gramaticais, porque é isso que nós chamamos de norma culta. Então, é aquela norma que é usada pelas pessoas cultas. Você vai mostrar que você é culto também e que você domina a norma padrão. E variação e norma, como assim? No Brasil nós falamos a língua portuguesa para nos comunicarmos tanto oralmente quanto por escrito, mas nós temos muitas possibilidades de uso. Por quê? Porque a língua ela varia de lugar para lugar, de acordo com que nós estamos, que lugar nós estamos, nós vamos nos comunicar de uma forma, e mesmo regional. Em cada região as pessoas falam de um jeito, com um sotaque. Depende também da origem dos falantes, de onde eles vieram, da sua escolaridade, do seu nível sociocultural e a situação de comunicação. Eles estão falando com quem, sobre qual assunto, né? E aí, isso tudo eu tenho que fazer essas adequações na língua para usá-la da forma mais eficaz possível. Os falares. O que seriam esses falares? Eles mudam, então, de acordo, por exemplo, com a situação geográfica ou regional. Como assim? Por exemplo, aqui a gente chama mandioca, certo? Aquele alimento, aquela raiz é mandioca. Mas tem lugares que aquela mesma raiz ela é chamada de macaxeira, de aipim, então depende da região. Fora o sotaque, que eu já mencionei. A condição sociocultural, como o que, por exemplo? Se eu tenho lá uma pessoa que tem uma maior escolaridade, ela vai conseguir, então, usar a língua mais a norma padrão, certo? A pessoa que tem menos escolaridade, ela não tem esse acesso. Né? A idade, às vezes você pega o seu avô e fala, nossa, isso é supimpa. Você fala, o quê? Você vai falar que isso é irado, né? E a geração também muda. Eu tenho aí de geração para geração, a língua ela vai mudando, o jeito de escrever as palavras. Hoje, por exemplo, a gente não tem aqueles dois pontinhos em cima do U, que é a trema, que existia antigamente. Então, a ortografia, o jeito de escrever também muda, tá? E mesmo assim, nós, enquanto indivíduos, nós também mudamos a nossa forma. Se está numa situação mais formal, se está numa situação mais informal, se é com a minha família, dependendo com quem eu estou falando. Vamos refletir então um pouquinho sobre esse ano para nós encerrarmos a nossa aula? Como foi seu desempenho nesse ano? Você acha que você se esforçou, se dedicou, não deixou um pouco a desejar, estava meio desanimado? Certo? O que você mais gostou de aprender? O que você mais gostou? Você gostou de quais matérias? Como foram as aulas? Você está com alguma dificuldade? Anota a sua dificuldade aí para que você tire o ano que vem. Se Deus quiser, nós vamos estar juntos, né? Lá na escola. E aí você anota e tira essas dúvidas com os seus professores, tá? Como que está a sua produção de texto? Ela melhorou? Você gostou de fazer as redações, as produções de texto? O que você acha que você já melhorou? O que você precisa melhorar? Vamos traçar metas para o ano que vem? Planeje. Eu quero que meu ano que vem seja assim, eu quero me dedicar, eu preciso aprender mais sobre português, história, geografia, eu quero tirar essas dúvidas. Tenha metas, tenha sonhos, objetivos, porque nós vamos chegar lá. Se Deus quiser, não vai ser um ano atípico como foi esse, à distância, nós vamos estar juntinhos, certo? E poderemos aí recapitular um pouco a matéria desse ano, tirar essas dúvidas para dar sequência para o ano seguinte. Então, umas boas férias para vocês, bom descanso, um beijo no fundo do coração. Foi muito bom estar com vocês e a gente se vê então no ano que vem. Tchau, tchau!